Meu filho achava que tinha tudo. A casa grande nos subúrbios de São Paulo, a esposa perfeita, a ceia de Natal fumegando na mesa. Mas naquela tarde fria de feriado, encontrei seu filho de 8 anos, meu único neto, tremendo na rua como castigo. Enquanto eles cortavam o peru lá dentro, eu estava prestes a destruir todo o futuro deles. Chutei a porta da festa e, com 6 palavras simples, transformei o sonho deles em aviso de despejo. Meu nome é Eduardo Vance, e aos 65 anos aprendi que alguns sentimentos se instalam nos ossos muito antes da mente entendê-los. Naquele Natal era um sentimento frio, um arrepio penetrante que nada tinha a ver com os ocoisme lá fora. Começou no momento em que girei a chave da ignição da minha velha Hilux. Estava dirigindo para a casa do meu filho Marcos, num desses novos condomínios onde todas as casas parecem iguais, construídas tão rápido que você se pergunta se usaram cola no lugar de pregos. Era uma visita não anunciada. Meu instinto disse para ir. Um homem que passou 40 anos na construção civil aprende a confiar no instinto. Ele te diz quando uma fundação está rachada. E a fundação da minha família parecia prestes a desmoronar. A viagem foi longa, me dando tempo demais para pensar. As ligações com Marcos tinham mudado no último ano. Antes eram fáceis, cheias de conversas sobre o Corinthians ou a torneira vazando que ele precisava de ajuda para consertar. Agora eram pesadas com coisas não ditas. Seu "Oi, pai, como vai?" tinha se transformado num hesitante "Pai, estávamos pensando se..." Essa frase sempre terminava com um número. Um número para os novos impostos prediais. Um número para o projeto paisagístico que Jéssica queria. Um número para uma mensalidade de clube que não podiam pagar, mas achavam que mereciam. Nunca era mais apenas uma ligação. Era uma fatura. E Jéssica, minha nora, tinha voz como vidro polido, lisa, brilhante e fria. Em toda conversa, encontrava uma maneira de falar sobre a casa. Este lugar tem uma estrutura tão boa, Eduardo, mas realmente precisa de uma cozinha moderna. Ou uma nova área gourmet faria maravilhas para a valorização. Falava da casa como se já fosse dela, como se eu fosse apenas um zelador fantasma rondando minha própria vida até eles finalmente tomarem conta. Minha falecida esposa, Rosa, viu chegando. Sempre via. "Eduardo", me dizia, a mão quente no meu braço. "Aquele menino, o Marcos, tem bom coração, mas a espinha é feita de algodão. Você tem que ser o carvalho porque ele se dobra com qualquer vento forte." Jéssica era um furacão. Rosa tinha se preocupado que Marcos esquecesse de onde veio, que trocasse o chão sólido da criação pelas areias movediças das aparências. Quando virei na rua deles, forrada com caixas de correio idênticas e varandas profissionalmente decoradas, soube que as preocupações dela tinham se tornado minha realidade. Esta não era uma visita de feriado, era uma inspeção. A casa estava iluminada como cartão postal. Podia ver a luz dourada derramando das janelas da sala de jantar, silhuetas de pessoas rindo, erguendo copos, os sons de uma família feliz. Mas meus olhos foram atraídos para uma sombra encolhida perto da porta da garagem, uma forma que não pertencia ao quadro perfeito. Meu coração se contraiu. Pisei no freio, a velha caminhonete gemendo em protesto. Era Léo, meu neto. Estava sentado no concreto gelado, abraçando os joelhos contra o peito. Vestia apenas uma camiseta fina e shorts com 8 de temperatura. Saí da caminhonete antes dela parar completamente, meu corpo movendo-se em fúria pura e fria. O vento cortava minha jaqueta e só podia imaginar como se sentia na pele nua dele. Suas pernas estavam cobertas de arrepios. Seus lábios tinham um tom azulado aterrorizante. Estava tremendo, um tremor violento e constante que não conseguia controlar. Arranquei meu casaco de lona pesado e o envolvi nele, puxando-o para meus braços. Sentia-se frio como um bloco de gelo. "Léo, em nome de Deus, o que aconteceu? Por que você está aqui fora?" perguntei. Ele me olhou,
olhos largos e cheios de lágrimas que tinham congelado nas bochechas. Eu derramei o suco de uva, sussurrou, dentes batendo tão forte que mal conseguia formar as palavras. No tapete novo da mamãe, o branco. A raiva no meu peito queimou tão quente que sentia que poderia derreter aço, por um derramamento. Tinham posto seu filho de 8 anos para fora para congelar por causa de um pedaço de tecido. Segurei-o apertado, sentindo a pequenez do corpo dele, o jeito desesperado como se agarrou a mim para se aquecer. As risadas de dentro da casa soavam como zombaria, uma piada cruel. Olhei da forma trêmula do Léo para a casa quente e brilhante, e algo se acionou dentro de mim. O tempo de observação silenciosa tinha acabado. Era a hora da ação. Não me incomodei com a campainha. Com Léo ainda envolvido no meu casaco e aninhado em meus braços, caminhei até a pesada porta de carvalho, aquela que eu tinha apagado, e a chutei para abrir. O estrondo silenciou tudo. As risadas, a música, o tilintar de garfos. Todas as cabeças na sala se viraram para mim. Lá estavam eles, Marcos e Jéssica, nas cabeceiras de uma mesa longa carregada com um peru de 10 quilos, acompanhamentos reluzentes e garrafas de vinho caro. Estavam entretendo meia dúzia dos novos amigos importantes. Por um momento, todos apenas fitaram, rostos, um quadro perfeito de choque. Jéssica foi a primeira a se recuperar, colando um sorriso quebradiço. Pai, chilreou, voz uma performance aguda de surpresa. Você veio, deveria ter ligado. Teríamos guardado um lugar. Gesticulou vagamente para a mesa cheia. Marcos apenas ficou lá parado, rosto uma bagunça de culpa e medo, incapaz de encontrar meus olhos. Caminhei direto para o centro da sala, minhas botas de trabalho enlameadas, profanando o tapete branco pristino pelo qual Léo tinha sido punido. Gentilmente coloquei meu neto numa cadeira, certificando-me de que ainda estava envolvido seguramente no meu casaco. Virei-me para encarar meu filho e sua esposa. Deixei o silêncio se esticar, deixando eles e seus convidados absorverem a visão da criança trêmula e a fúria no meu rosto. Finalmente, olhei diretamente para Marcos, depois para Jéssica, e falei. Não gritei. Disse as palavras devagar, calmamente, com todo o peso dos últimos 40 anos por trás delas. Esta ainda é minha casa. O ar na sala virou gelo. Os sorrisos falsos nos rostos dos amigos desapareceram, substituídos por olhares confusos e desconfortáveis. A cor sumiu das bochechas de Jéssica. Marcos parecia ter sido atingido por um raio. A festa tinha acabado. A guerra havia começado. O silêncio que seguiu minhas palavras era mais pesado que qualquer pedra. Esmagou o espírito festivo da sala, tornando o ar espesso e difícil de respirar. Os convidados, que momentos antes riam e bebiam vinho, agora olhavam para os pratos, para as mãos, qualquer lugar menos para mim ou meu filho. Um por um, com desculpas murmuradas e despedidas constrangedoras, os amigos começaram a fugir. Pegaram casacos e bolsas, escapando da casa como se estivesse pegando fogo. Jéssica tentou pará-los, voz tensa, com alegria forçada. Ah, não vão embora. A torta ainda está vindo. Mas ninguém escutou. Logo, éramos apenas nós 4 no destroço do Natal perfeito deles. O poder na sala tinha mudado, e agora era uma coisa fria e pesada em minhas mãos. Ignorei Marcos e Jéssica completamente. Todo o meu mundo se estreitou para o menino pequeno e trêmulo ao meu lado. Me ajoelhei e peguei suas mãos geladas nas minhas. Vamos te aquecer, campeão, disse, minha voz mais suave do que pensei ser possível. O levei passando pela mesa de jantar, passando pelos pais que ficaram como estátuas de vergonha, para dentro da cozinha reluzente e exagerada. Era uma daquelas cozinhas que você vê em revistas, toda aço inoxidável e mármore branco, uma sala projetada para show, não para conforto. Sentei Léo num banquinho e abri a torneira até a água esquentar. Então, gentilmente, coloquei as mãos dele sob o jorro. Ele estremeceu primeiro.
A sensação de calor, um choque para a pele congelada. Jéssica não aguentava. O silêncio era uma acusação que tinha que combater. Entrou na cozinha, saltos clicando raivosamente no piso importado. Pai, você está sendo incrivelmente dramático. Começou tentando fazer a voz soar racional. Foi um castigo. Crianças precisam de disciplina. Estávamos ensinando ele a ser responsável. Não olhei para ela. Apenas mexi o caldo, a colher fazendo um tilintar lento e rítmico contra a lateral da panela. Você tem ideia de quanto custou aquele tapete? Continuou, voz subindo. Foi tecido à mão. Mandei vir do Marrocos. Ele tem que aprender que ações têm consequências. Finalmente parei de mexer e olhei para ela. Não disse uma palavra. Apenas segurei seu olhar. Deixei meus olhos contarem tudo que eu realmente havia pela criatura materialista e superficial que era. Que um tapete significava mais para ela que o bem-estar do próprio filho. Marcos flutuou para dentro da sala atrás dela, um fantasma na própria casa. Pai, vamos lá, implorou fracamente. Ela está certa. Era só para ensinar uma lição. Íamos deixar ele entrar. Nem conseguia me olhar quando disse isso. As palavras da minha esposa ecoaram na mente. Uma espinha feita de algodão. Rosa estava certa. Meu filho era um homem oco, um fantoche cujas cordas eram puxadas pela vaidade da esposa. Naquela noite, disse que estava ficando. Não foi um pedido. Peguei o quarto de hóspedes no andar de baixo, um espaço frio e estéril que parecia mais quarto de hotel que parte de um lar. O sono era impossível. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto do Léo, lábios azuis, corpo tremendo. Depois de uma hora olhando o teto, levantei e caminhei silenciosamente pelo corredor até o quarto dele. A porta estava entreaberta. O quarto era tão sem vida quanto o resto da casa. Brinquedos caros ficavam nas prateleiras em suas caixas originais, troféus dos gastos dos pais, não tesouros da imaginação de uma criança. Léo estava dormindo, mas era um sono agitado, corpo pequeno tenso sob as cobertas. Sentei numa cadeira no canto do quarto, apenas observando ele respirar. Não queria que ficasse sozinho. Depois de um tempo, seus olhos tremularam abertos e me viu sentado lá. Não se assustou. Apenas me olhou. Dei um pequeno sorriso triste. Não consegui dormir, campeão, sussurrei. Ele se sentou e puxou os joelhos contra o peito. Por muito tempo, ficou em silêncio e não pressionei. Apenas esperei. Um homem aprende paciência quando está esperando o concreto endurecer ou uma criança assustada falar. Finalmente, sua voz veio pequena e frágil no quarto silencioso. Não é a primeira vez, disse. Meu coração pareceu um peso de chumbo no peito. O que não é, filho? Ser trancado do lado de fora, disse, não me olhando. Uma vez, sujei os tênis brancos novos da mamãe, os que ela usa para tênis. Me fez ficar no pátio na chuva para lavá-los. Me observou da janela da cozinha. Respirou trêmulo. Quando quebrei acidentalmente um vaso de vidro, papai tirou meu videogame. Mamãe disse que era porque não respeitava as coisas deles. Estão sempre falando sobre coisas, o preço das coisas. Finalmente me olhou, olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Às vezes, disse, voz caindo para um sussurro, eles simplesmente esquecem que estou aqui, saem para jantar com os amigos e a babá não aparece. Apenas assisto TV até voltarem. Cada palavra era um golpe, confirmação da verdade feia que eu vira festejando logo abaixo da superfície. Minha promessa para Rosa, aquela que fiz na cabeceira dela, voltou correndo para mim. Proteja-os, Eduardo, ela tinha dito. Proteja nosso menino e o menino dele. Eu tinha estado observando à distância, mandando cheques, pensando que era o suficiente. Tinha sido um tolo. A raiva de antes tinha esfriado, se assentando em algo mais duro, algo mais frio. Era determinação. Não ia apenas salvar meu neto do frio, ia salvá-lo dos pais. Na manhã seguinte, a tensão na casa era tão grossa que podia ter cortado com uma faca.
Desci e encontrei Marcos e Jéssica na cozinha, segurando xícaras de café como se fossem relíquias sagradas. Pareciam que não tinham dormido. Ótimo. Esperavam um confronto, uma bronca, uma briga gritada onde pudessem torcer minhas palavras e bancar as vítimas. Não ia dar-lhes a satisfação. Caminhei até a cafeteira, me servi uma xícara e tomei um gole lento, deixando o silêncio pairar. Então me virei para eles. Vou levar Léo para minha casa por alguns dias, disse. Minha voz era calma, nivelada. Era a voz que usava num canteiro de obras quando estava dando uma ordem que não estava em debate. A xícara de café de Jéssica bateu na bancada de mármore. Você não pode fazer isso, explodiu, voz afiada com descrença e raiva. Ele é nosso filho, esta é nossa casa. Você não pode simplesmente chegar aqui e começar a tomar decisões pela nossa família. Você está interferindo, Eduardo. Usou meu primeiro nome, sinal claro de desrespeito, uma linha que nunca tinha cruzado antes. Marcos, como sempre, tentou bancar o pacificador. Pai, vamos apenas conversar sobre isso, disse, mãos erguidas num gesto inútil de rendição. Não seja assim. Estávamos apenas chateados ontem. Podemos resolver. Olhei para meu filho, para a fraqueza nos olhos dele, para o jeito como se encolheu sob o olhar da esposa e senti uma onda de pena e nojo. Não há nada para conversar, disse, minha voz cortando através dos protestos. Não estou pedindo sua permissão, estou informando minha decisão. Sem outra palavra, me virei e subi as escadas. Podia ouvir o sussurro frenético de Jéssica atrás de mim, mas não me importava com o que estava dizendo. Fui ao quarto do Léo e arrumei uma pequena mala para ele, com eficiência calma e deliberada que sabia estava os deixando loucos. Léo ficou quieto, olhos largos enquanto me observava, mas não protestou. Simplesmente pegou minha mão quando terminei. Caminhei com ele escada abaixo, passando direto pelos pais que ficaram congelados no hall. Jéssica abriu a boca para dizer algo, mas o olhar nos meus olhos deve ter a impedido. Era um olhar que prometia consequências. O levei pela porta da frente, aquela que tinha chutado menos de 24 horas antes, e não olhei para trás. Uma vez na estrada, peguei meu celular e disquei um número que sabia de cor. Tocou 2 vezes. Escritório de Advocacia de Emanuela Perry. Respirei fundo. Emanuela, disse minha voz firme, é Eduardo Vance. Algo aconteceu. Não, todos estão fisicamente seguros por enquanto, mas preciso te ver hoje, se puder. É hora de abrir o arquivo da Rosa. O escritório de Emanuela Perry ficava no último andar de um prédio de vidro e aço no centro de São Paulo. Era outro mundo, um mundo de confiança silenciosa e couro caro. O ar cheirava a livros velhos e café fresco. Quando entramos, a recepcionista sorriu calorosamente. Senhor Vance, é bom vê-lo. E quem é este jovem bonito? Perguntou, olhando para Léo. O apresentei e ela produziu um livro para colorir e uma xícara de giz de cera de trás de sua mesa, como se estivesse esperando ele. Era um gesto pequeno, mas significava o mundo. Me disse que este era um lugar de cuidado, não apenas contratos. Um momento depois, Emanuela emergiu do escritório. Era uma mulher que comandava respeito sem nunca ter que erguer a voz. Era alta, vestida num terno escuro afiado, cabelo estilizado em tranças elegantes, mas seus olhos eram quentes e inteligentes. Apertou minha mão firmemente. Eduardo, faz tempo demais, disse, voz um alto calmo e suave. Então se ajoelhou no nível do Léo. E você deve ser Léo. É um prazer conhecê-lo. Você tem os olhos da sua avó. Disse tão simplesmente, tão matter-of-factly, que não pareceu uma frase feita. Pareceu a verdade. Ela nos levou para o escritório. Era uma sala de canto com vista panorâmica da cidade, mas minha atenção foi atraída para a parede de estantes de mogno, cheias de volumes legais grossos encadernados em couro. Era uma sala que falava de história, de precedente,
de batalhas ganhas através de planejamento cuidadoso e determinação inabalável. Depois de certificar que Léo estava felizmente ocupado numa cadeira confortável, Emanuela se sentou atrás de sua mesa grande e desorganizada. Me olhou, expressão séria. Você disse no telefone que era hora de abrir o arquivo da Rosa, disse. Esperava que este dia nunca chegasse. Girou na cadeira e retirou uma pasta grossa cor burgundy de um armário trancado. Tinha uma etiqueta simples na lombada. Vance. Colocou na mesa entre nós com um baque suave e final. Era isso. Era a fortaleza que Rosa tinha construído. Era a arma que tinha deixado para trás. Antes de irmos mais longe, Emanuela começou, voz mudando para o tom profissional. Quero refrescar sua memória sobre a estrutura que Rosa insistiu que criássemos. Isto não é um testamento simples, Eduardo. Você e Rosa não deixaram simplesmente seus bens para Marcos. Vocês criaram o fideicomisso da família Vance. Esse fideicomisso é uma entidade legal. Possui tudo. A casa onde Marcos vive, o portfólio de investimentos, as economias. Você não é o proprietário. Você é o único fiduciário sobrevivente. Você é o gerente, o guardião da propriedade. Pausou, deixando o peso dessas palavras se assentar na sala. Marcos é o beneficiário. Ele é quem deve herdar os bens do fideicomisso após seu falecimento. Mas, e esta é a parte mais importante, sua herança não é garantida. É condicional. Abriu a pasta, dedos longos folheando várias páginas até encontrar a que procurava. Colocou óculos de leitura e me olhou por cima das armações. Lembro da noite em que Rosa me fez adicionar isso. Ficamos aqui até quase meia-noite martelando a redação exata. Ela não sairia até estar perfeito. Minha própria mente vagou de volta àquele tempo. Lembrei de discutir com Rosa sobre isso em nossa cozinha. É muito duro, querida, eu tinha dito. É como se não confiássemos no nosso próprio filho. É como se estivéssemos governando do além-túmulo. Rosa tinha largado o pano de prato e me olhado com aquele olhar dela que podia ver direto através da sua alma. Confiança não é a questão, Eduardo, tinha me dito. Vida é a questão. Pessoas mudam. Dinheiro as muda. Não estou protegendo nosso dinheiro de Marcos. Estou protegendo nosso neto do homem que Marcos pode se tornar se não for mantido num padrão mais alto. Esta cláusula não é uma gaiola, Eduardo. É uma âncora. Vai segurá-lo ao que é certo quando os ventos da ganância ou fraqueza começarem a soprar. Eu tinha discordado, mas no final tinha confiado nela. Sempre tinha confiado na sabedoria dela. A voz de Emanuela me trouxe de volta ao presente. Começou a ler da página, voz clara e firme. Seção 4, subseção B. A cláusula do legado familiar. Os bens deste fideicomisso devem passar para o beneficiário designado, Marcos Vance, apenas sob a condição de que o dito beneficiário tenha demonstrado, para a satisfação única e absoluta do fiduciário atuante, um compromisso consistente e inabalável com os valores centrais da família Vance, nomeadamente integridade em suas vidas pessoais e profissionais, compaixão pelos outros e, acima de tudo, o cuidado responsável e amoroso de seus filhos, garantindo o bem-estar físico, emocional e moral da próxima geração. Ela tirou os óculos e me olhou. Ela estava construindo um firewall, Eduardo. Viu a fraqueza do seu filho pelo que era e se preocupou com o tipo de mulher que ele se casaria. Se preocupou que sua herança seria desperdiçada, não apenas financeiramente, mas moralmente. Esta cláusula te dá, como fiduciário, o poder definitivo de discrição. Se determinar que Marcos falhou em manter esses valores, tem autoridade para alterar a disposição dos bens do fideicomisso para melhor proteger seu propósito central, o bem-estar da próxima geração. Finalmente entendi. Meu Deus, finalmente entendi a profundidade da previsão da minha esposa. Não era sobre controle, era sobre proteção.
Era o ato mais feroz e poderoso do amor de uma mãe e avó que já tinha testemunhado. Ela não tinha estado apenas planejando para a morte dela, tinha estado planejando para a vida da nossa família. Ela estava certa, sussurrei as palavras espessas de emoção. Estava certa sobre tudo. Emanuela assentiu devagar. Era uma mulher notável e te deu as ferramentas para consertar isso. Mas temos que ser espertos, Eduardo. Sua autoridade como fiduciário é poderosa. Mas Jéssica e Marcos vão lutar contra isso. Vão contratar advogados que vão alegar que você está agindo por malícia ou angústia emocional. Não podemos deixar isso acontecer. Sua decisão de aplicar esta cláusula não pode ser emocional. Deve ser um caso documentado e legalmente sólido, construído numa fundação de fatos indiscutíveis. Deslizou um bloco legal e uma caneta pela mesa para mim. Então me conte tudo, disse, voz agora uma mistura perfeita de compaixão e aço. Comece do início e não deixe de fora um único detalhe. Passei os próximos 2 dias num estado de propósito silencioso. Minha casa pequena, aquela que havia compartilhado com Rosa por 40 anos, parecia um santuário. Era o oposto completo da mansão estéril de Marcos. Aqui, os pisos de madeira rangiam com história. O ar cheirava a livros velhos e óleo de limão, e cada fotografia na parede contava uma história. Léo parecia sentir também. O olhar tenso e assombrado nos olhos começou a desaparecer. Passamos nosso tempo na minha oficina, lixando um pedaço de pinho para uma pequena estante que ele queria construir. O trabalho simples e honesto de fazer algo com as mãos parecia curar uma parte dele. Meu telefone zumbia constantemente. Tinha uma dúzia de chamadas perdidas de Marcos e uma série de mensagens de texto raivosas e divagantes de um número que sabia ser de Jéssica. Ignorei todas. Que fermentassem no pânico, pensei. Como Emanuela tinha aconselhado, silêncio era uma ferramenta. No terceiro dia, o telefone tocou novamente. Olhei para a tela. Marcos. Respirei fundo. Era isso. Léo, disse calmamente. Pode ir para a sala por um momento? Preciso atender esta ligação. Ele assentiu e saiu, e fiquei grato pela confiança dele. Tirei o pequeno gravador digital que Emanuela tinha me dado e o coloquei ao lado do telefone. Segui as instruções dela exatamente. Atendi, coloquei no viva voz e apertei gravar. Pai. A voz de Marcos estava tensa com uma mistura de raiva e ansiedade. Finalmente! Estou te ligando há 2 dias. O que está acontecendo? Podia ouvir o eco no lado dele, o som de uma sala grande e vazia, e podia ouvir outra coisa, um sussurro fraco e afiado no fundo. Jéssica. Isso já foi longe demais, disse Marcos, voz ganhando uma bravata falsa. Era claro que estava lendo de um roteiro que sua esposa tinha preparado. Você precisa trazer Léo para casa agora. Permaneci em silêncio, deixando ele preencher o vazio. Está me escutando? Exigiu. Isso não é brincadeira. Você não pode simplesmente levar uma criança. Ouvi Jéssica sussurrar algo indistintamente. Marcos pausou. Então continuou, voz ainda mais tensa. Você não tem direito de fazer isso, pai. Está ultrapassando legalmente. Ele é nosso filho. Ele está bem? Perguntei, minha voz uniforme. Era uma pergunta simples, mas sabia que os deixaria confusos. Houve uma pausa. A questão do bem-estar do filho deles claramente não estava na agenda. Claro que está bem, Marcos gaguejou. Essa não é a questão. No fundo, o sussurro de Jéssica ficou mais claro. A casa, Marcos. Fala sobre a casa. Uma tristeza fria me lavou enquanto escutava. Meu filho era tão fraco, tão completamente perdido, que nem conseguia ter uma conversa difícil sozinho. Era um porta-voz, um fantoche. Pai, disse Marcos, voz assumindo um tom chorão e preachy que sabia vinha diretamente de Jéssica. Você precisa pensar no que está fazendo com todos nós. Esta casa é nosso principal ativo, é nossa equidade, temos planos, temos uma estratégia financeira construída em volta dela.
Todo esse drama que você está criando está colocando nosso futuro inteiro em risco. Lá estava, o erro fatal. A confissão que estava esperando não era sobre Léo. Não era sobre família ou segurança de uma criança. Era sobre equidade, bens, estratégia financeira. Viam a casa, minha casa, como uma pilha de dinheiro a que tinham direito. Viam o sofrimento do filho como um risco inconveniente ao investimento. Ele não tinha perguntado uma vez o que Léo estava fazendo, se estava feliz, se sentia falta deles. Tinha falado apenas sobre dinheiro. Então é isso que te preocupa, Marcos? Perguntei, minha voz desprovida de emoção. O valor da casa? Ele ficou confuso. Não, não é. Você está distorcendo minhas palavras. O sussurro de Jéssica era um grasnar furioso no fundo, mas não consegui distinguir as palavras. É sobre estabilidade, Marcos gritou, finalmente encontrando alguma emoção, mesmo que fosse apenas raiva reciclada da esposa. É sobre o lar estável que estamos tentando proporcionar e você está o perturbando. Tinha ouvido o suficiente. Tinha tudo gravado. Entendo, disse suavemente. Obrigado por esclarecer sua posição, Marcos. Tenho que ir agora. Estarei em contato. Espera, pai, não desligue. Mas apertei o botão de encerrar chamada, cortando-o. O silêncio que encheu minha cozinha foi um alívio. Olhei para o pequeno gravador digital. Uma luzinha vermelha estava piscando, confirmando que o arquivo tinha sido salvo. Não senti triunfo, nem alegria, apenas a satisfação sombria de um trabalho que tinha que ser feito. Peguei meu celular, anexei o arquivo de áudio a um e-mail e enviei para a Emanuela Perry. O assunto eram 2 palavras: a prova. Minha promessa para Rosa estava um passo mais perto de ser cumprida. Os dias que se seguiram foram um borrão de movimentos calculados e silenciosos. Não era mais apenas um avô agindo por instinto. Era um agente dos desejos finais da minha esposa, um estrategista guiado pela mente legal afiada de Emanuela Perry. Meu primeiro movimento foi a visita ao médico. Disse ao Léo que íamos fazer um check-up de rotina, algo que disse que sua avó Rosa sempre insistia no começo do inverno para ter certeza de que estávamos prontos para a estação fria. Ele aceitou sem questionar. O levei para ver Dr. Evans, um homem gentil de cabelos grisalhos que tinha sido médico da família por 30 anos. Tinha tratado meus arranhões quando eu era jovem e segurado minha mão quando Rosa foi diagnosticada pela primeira vez. Eu confiava nele. Na quietude da sala de exame, observei enquanto o Dr. Evans passava pelos procedimentos, sua maneira gentil, deixando Léo à vontade. Mas podia ver uma mudança sutil na expressão dele enquanto trabalhava, uma preocupação profissional que se aprofundava com cada nova observação. Depois que terminou com Léo, o mandou para a sala de espera com um pirulito e me pediu para ficar. Fechou a porta e me olhou por cima dos óculos. Eduardo, começou, voz baixa. Ele é um bom menino, mas estou preocupado. Está abaixo do peso para a idade e altura, e seus reflexos estão um pouco lentos, o que pode ser sinal de má nutrição. Mas é mais que isso. Me mostrou os resultados de um exame de sangue que tinha pedido. Seus níveis de cortisol estão anormalmente altos para um menino da idade dele, explicou. Cortisol é o principal hormônio do estresse do corpo. Níveis assim são normalmente encontrados em crianças experimentando ansiedade significativa e prolongada ou angústia emocional. Algo tem acontecido em casa? Contei uma versão sanitizada da história e seu rosto endureceu. Escreveu suas descobertas numa folha de papel, um relato clínico detalhado de uma criança vivendo sob uma nuvem de estresse. Carimbou, assinou e me entregou. Seja o que for que você está fazendo, Eduardo, disse encontrando meus olhos. Está fazendo a coisa certa. Saí com um pedaço de papel que parecia pesado como uma tábua de pedra. Era a primeira peça de prova. Meu próximo movimento foi para o bairro de Marcos.
Fui sozinho, estacionando na rua e caminhando até a casa ao lado. Uma mulher mais velha, senhora Gomes, estava cuidando de suas rosas de inverno. Tinha-a conhecido algumas vezes em churrascos do bairro, quando as coisas eram melhores. Comecei perguntando sobre as flores e, por alguns minutos, apenas conversamos como velhos vizinhos. Então, gentilmente guiei a conversa. Tenho estado com Léo por alguns dias, disse, tentando soar casual. Apenas dando uma folga para o Marcos e Jéssica. O menino tem muita energia. A senhora Gomes parou de cortar um botão de rosa morto e me olhou, olhos cheios de um olhar triste e sabido. Ele é um menino doce, disse quietamente. Um menino muito quieto. Vejo ele no quintal sozinho o tempo todo. Hesitou, então pareceu tomar uma decisão. Sabe, quase liguei para alguém algumas semanas atrás, confessou, voz baixando. Estava escurecendo e tão frio, e ele estava sentado nos degraus de trás, só de moletom, por horas. Fiquei observando da janela da cozinha, esperando eles o chamarem para dentro, mas nunca chamaram. Me senti tão mal, mas você sabe, não quer se meter nos negócios dos outros. Suas palavras eram outra peça do quebra-cabeça, um relato de terceiros que pintava o mesmo quadro sombrio. O movimento final foi de Emanuela. Alguns dias depois, ela me ligou. Os tenho, Eduardo, disse, e podia ouvir a satisfação sombria na voz. Tenho os extratos bancários e de cartão de crédito. Tinha usado sua autoridade legal como conselheira do fideicomisso para intimar os registros financeiros dos últimos 2 anos. O que descreveu no telefone foi uma maré de gastos imprudentes e egoístas. Estão vivendo do seu dinheiro, Eduardo. Completamente, disse. O salário do Marcos cobre a hipoteca e talvez a conta de luz. O resto é tudo você. 80 mil reais para uma mensalidade de clube que mal usam. Um Lexus de 280 mil reais para Jéssica. Compras mensais em lojas de departamento de luxo de 20 mil reais a 25 mil reais por vez. 2 viagens para o Caribe só no ano passado. Primeira classe. Estavam sangrando dinheiro, meu dinheiro, para manter uma imagem. Naquela noite, sentei na mesma mesa da cozinha e coloquei tudo diante de mim. O relatório médico clínico condenatório do Dr. Evans, minhas anotações escritas à mão da conversa com a senhora Gomes e a lista de gastos extravagantes que Emanuela tinha me enviado por e-mail. Os movimentos silenciosos estavam completos. A fundação das mentiras deles agora estava exposta, e eu tinha a prova para derrubar toda a estrutura podre. Por uma semana, deixei o silêncio fazer o trabalho. Não os liguei, e eles não me ligaram. Imaginei eles do outro lado daquele silêncio, a raiva inicial azedando em confusão e depois numa ansiedade roedora. A ligação de Emanuela veio na segunda-feira seguinte de manhã. A carta foi entregue, disse, voz nítida e profissional. Assinada e recebida esta manhã. A carta em si era uma obra-prima de linguagem corporativa neutra. Não ameaçava nem acusava. Simplesmente convidava Marcos e Jéssica Vance para uma reunião familiar obrigatória para discutir a administração futura e planejamento a longo prazo do fideicomisso da família Vance. Era a isca perfeita. Um convite oficial que falava a linguagem deles, de bens e propriedades. Perguntei a Emanuela se tinham respondido. Ouvi a sugestão de um sorriso seco na voz quando respondeu. Ah, sim, responderam em 1 hora. Jéssica me ligou pessoalmente. Podia imaginar perfeitamente. Jéssica, vendo o papel timbrado oficial de um escritório de advocacia prestigioso, seu pânico se transformando instantaneamente em triunfo presunçoso. Teria visto como bandeira branca, sinal da minha rendição.